Deus tem movido nas nossas vidas nesses dias de uma maneira muito especial. Deus tem trabalhado para que a obra dele seja estabelecida sobre as nossas vidas em todos os aspectos. Precisamos entender que a base de tudo aquilo que Deus faz em nós e através de nós é Cristo. Amém, igreja? Ele é a base. Se não for por Cristo, nada acontece. Se não for em Cristo, nada acontece. Porque tudo está nele. Ele é o fundamento sólido que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa fé, que nos sustenta diante de Deus, do juízo de Deus, que nos sustenta diante de Satanás, que nos sustenta diante das lutas dessa vida. É Jesus. Todo poder, toda autoridade e domínio estão nas mãos dele. Foi ele que disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, toda autoridade me foi dada. Toda autoridade está nas mãos de Jesus. E se você está nele e ele está em você, o que dele flui, fluirá em você. Amém? O amor que está nele fluirá em você, o poder que está nele fluirá em você, a autoridade que está sobre ele fluirá também sobre a sua vida. Ele é o doador da vida. Por onde Jesus passava, as pessoas que estavam doentes ali e que buscavam nele a cura, via de regra eram curadas. Lázaro, o seu amigo, estava morto, mas Jesus foi lá e mandou ele, a morte, devolver ele, trouxe ele de volta. Então, queridos, não há limitações para o poder de Deus, e nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Ou seja, tudo é possível para você quando você tem fé. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Você não precisa ver, você precisa crer, e crendo você verá. Amém? Queridos, vamos pensar hoje. Deus colocou uma palavra no meu coração para nós pensarmos nessa noite, refletirmos nessa noite lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. É uma palavra que ela vem para nos fazer pensar sobre nós como igreja do Senhor nesse tempo. Essa palavra é uma palavra que o apóstolo Paulo ministrou ao coração de Timóteo, aquele pastor novo, aquele novo pastor que estava ali à frente daquela igreja, acredito que era da igreja de Éfeso, e o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo sobre tempos difíceis, tempos que viriam, ou seja, ele estava falando sobre o futuro, porque a palavra de Deus ela é profética, então quando nós abrimos a palavra, ela não fala somente ao povo que estava naquela época recebendo essa palavra, ela fala para nós hoje, e ela vai falar para a geração que vem depois de nós, se houver geração depois de nós, porque tudo indica, irmãos, que a volta de Jesus está muito próxima, então louvado seja Deus por isso. Quem anseia pela volta de Jesus aí? Glória a Deus, glória a Deus. Então nós precisamos desejar que Jesus venha, para que tudo se cumpra, para que a gente possa o mais rápido possível ir para a glória, viver de forma plena e total tudo aquilo que Deus preparou para nós. Mas aqui em 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo ele diz para Timóteo o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Olha só, corrijas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Olha só o versículo 3: porque virá, então ele está dizendo de um tempo que virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências. Talvez alguém fale assim: pastor, que palavra estranha é essa? O que é concupiscências? Concupiscências, se você for buscar o pé da letra, significa desejo descontrolado, desejo exagerado do coração, interesse, vontade intensa, incontrolável, Então,
e desviarão os ouvidos da verdade. Olha só, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, aí ele já fala para Timóteo, depois que ele fala de tudo que vai acontecer, ele diz assim: mas tu, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Cumpre o teu ministério. Aqui ele chama Timóteo na responsa, né? Você tem um ministério, cumpra ele, cumpra o que te foi dado para fazer, cumpra o seu ministério, cumpra a sua vocação, né? Olhe para tudo isso, mas não perca de vista a sua responsabilidade de cumprir o seu ministério. E ele diz assim: sofre as aflições, sofre as aflições, seja sóbrio, sofre as aflições. Ou seja, na vida de quem serve a Deus vai ter aflições, vai ter aflições. Então ele não está Deus nunca engana ninguém, irmãos. Ele diz: olha, não é porque você é meu, não é porque você é minha, não é porque você me serve, que você não vai enfrentar aflições. Sofre as aflições, passa pelas aflições, mas fica firme, né? Não entrega os pontos, passa pelas aflições. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz: virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, né? Amontoarão para si doutores ou mestres que falem segundo o que os seus corações desejam ouvir. Nós nunca vivemos um tempo, irmãos, onde as pessoas estiveram tão centradas em si mesmas do que nos dias de hoje, porque é um tempo onde as pessoas elas estão sendo ensinadas a ouvir somente aquilo que elas querem, a ouvir somente aquilo que elas gostam, a ouvir somente aquilo que agrada o seu coração. Por isso, muitas vezes, quando Deus quer falar com as pessoas, e a palavra de Deus começa a ser uma palavra assim de confronto, muitos não querem ouvir, porque o nosso ouvido ele está sendo treinado para ouvir só aquilo que é doce, para ouvir só aquilo que, você vai ser próspero, você vai ganhar na loto celestial, você vai ser abençoado, você vai ter tudo o que você quer, né? Crente não sofre, você é filho do rei, você é filha do rei, e por aí vai. Aí o crente ele acha que ele é a última bolachinha do pacote, né? Ele acha que ele é a última Coca-Cola gelada do deserto, né? E que nada de ruim vai acontecer com ele. Engano, né? Esse é o retrato de uma igreja humanista. Isso é o retrato de uma igreja centrada no homem e não em Cristo. E nós temos que entender, irmãos, que uma igreja centrada no homem e não em Cristo é uma igreja reprovada por Deus. É uma igreja que não resiste às provas, e é uma igreja que não recebe a aprovação de Deus. Por quê? Porque não é Cristo que está mandando. Deus não aprova uma igreja onde o filho dele não manda. Deus não aprova uma igreja onde a vida de Cristo não é aquela que está em evidência, não é a vontade. Deus não aprova uma igreja onde a vontade de Cristo não é aquela que domina o coração das pessoas. E nós, como igreja, temos que pensar nisso hoje. Por quê? Porque nós somos igreja, que vivemos num tempo, e eu vejo que esse tempo que está descrito aqui na palavra se encaixa muito com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Um tempo onde as pessoas, elas estão muito centradas em si mesmas, buscando para si, querendo para si, colocaram Deus no lugar de servo e assumiram o trono, né, de Senhor, e Deus tem que fazer tudo que nós queremos. Eu quero dizer para você, Deus não tem que fazer nada que Ele não queira fazer, porque Ele é Senhor, nós somos servos. Amém, igreja? Nós somos servos. E eu não estou aqui para pregar uma palavra que vai afagar o seu ego. Eu estou aqui para pregar uma palavra que vai matar o seu ego, mas que vai fazer Jesus crescer dentro de você, vai fazer Jesus
crescer na sua vida, que vai exaltar a Cristo na sua vida. Porque, irmãos, nós precisamos entender que quem precisa aparecer é Cristo. Quem precisa ser exaltado é Cristo. Quem precisa ser projetado é Cristo. E para que isso aconteça, nós temos que fazer que nem João Batista diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu tenho que diminuir para que Cristo possa aparecer em mim. Humildade é você se esconder atrás da glória de Cristo, sair de cena e deixar Cristo aparecer. E para isso é necessário Deus quebrar a nossa vida. Para isso é necessário Deus muitas vezes quebrar a gente inteirinho. Porque, irmãos, o mundo vai enchendo a gente de orgulho, a gente não percebe, mas o mundo vai enchendo a gente de orgulho, vai colocando dentro de nós, sem a gente perceber, uma visão luciferiana de vida. A visão luciferiana de vida é a visão onde você tem um controle, é a visão onde a sua vontade, ela precisa ser valorizada acima de todas as vontades. A visão luciferiana de vida é aquela que diz para você: você é como Deus. Você é como Deus, você não precisa se submeter a Deus, você é Deus. E essa mensagem, ela está chegando muito forte no coração das pessoas, e as pessoas muitas vezes não estão nem apercebidas disso. Eu lembro quando eu li um artigo que dizia assim: você é especial, existe uma força dentro de você, você é um Deus, existe um Deus dentro de você. Para você encontrar Deus, você precisa olhar para dentro de você, porque existe um Deus em você, e você é uma pessoa sem limites, você pode fazer o que você quiser, porque existe um Deus em você, você é capaz, você é isso, você é aquilo. Parece uma mensagem aparentemente bonita, sim ou não, irmãos? Parece ou não parece? Sabe aonde que eu li isso? Num livro de satanismo. Porque a visão de Satanás, ele não faz, vamos dizer assim, ele não cria artigos para dizer me adore. Ele cria artigos, ele cria conteúdos para dizer adore a si mesmo. Porque o que aconteceu, irmãos, no céu? Quando Satanás estava lá, ele era um arcanjo, um querubim na realidade, um querubim tido como o perfeito. Ele era tem um texto que diz que ele era o sinete da perfeição. O sinete, ele era o referencial, ele era o aferidor da perfeição. E a condição que lhe foi dada subiu para onde? Para a cabeça. Fala para o seu irmão aí: não deixa subir para a cabeça, irmão. Não pode falar aí, não deixa subir para a cabeça. Às vezes começa a subir para a cabeça, a gente começa a achar que a gente é mais do que a gente é. E isso começou a acontecer com ele. Chegou um ponto que ele falou: não, para mim já não basta mais ser esse querubim, eu subirei às maiores alturas e serei como Deus. Ou seja, ele queria ser como Deus, ele estava adorando a si mesmo. Essa história é velha, irmãos. Só que qual é a intenção dele? É colocar isso dentro da gente, é colocar esse sentimento que nasceu nele, que é dele, ele quer colocar isso dentro de você, ele quer colocar isso dentro de mim. E se a gente deixar, ele põe. Se a gente deixar, ele coloca, a gente nem percebe. Aí a gente começa a ser uma pessoa arrogante dentro da nossa casa, a gente começa a achar que só a nossa vontade que vale, a dos outros vem depois. Isso pode acontecer dentro da sua casa, no seu relacionamento conjugal, pode acontecer na igreja, pode acontecer no seu local de trabalho. Você começa a achar que você é alguém acima de quem você realmente é, e você vai perdendo a sua humildade, você vai perdendo a sua simplicidade, você vai perdendo, irmãos, aquela condição de se ver como alguém que pode ser mandado, alguém que pode obedecer ordens. Não, eu não estou nesse mundo para obedecer a ninguém. Estou pegando um pouco até do que o Gabriel falou aqui ontem, na aula que ele deu aqui sobre o Lúcifer. Inclusive o livrinho está aí, viu? Estava também, já pegaram. Mas o Ministério de Louvor está estudando um livro que fala sobre, o título do livro é
de anjo a demônio. Como que você faz para deixar de ser um anjo e virar um demônio? É a história de Lúcifer. Então, irmãos, como igreja, nós precisamos avaliar quem é o referencial da nossa vida, quem realmente está reinando em nós. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala, virá um tempo em que a igreja ela começará a incorporar essa característica, é porque a igreja ela deixou de estar em Cristo para estar fundamentada no mundo, para estar fundamentada nos parâmetros do mundo e vamos dizer assim, como fruto de estar influenciada pelo diabo. Então Deus não pode aprovar uma igreja onde o homem se sente Deus. Deus só pode aprovar uma igreja onde Jesus Cristo verdadeiramente é reconhecido como Deus, onde Ele manda, onde Ele governa, onde Ele dirige a vida das pessoas. Eu quero perguntar para você nessa noite: Jesus está dirigindo a sua vida? É uma pergunta que você tem que responder para você. Jesus está dirigindo a sua vida? Irmãos, por que uma igreja centrada no homem ela é reprovada por Deus? Primeiro, porque ela relaxa espiritualmente, presta atenção, ela relaxa espiritualmente, porque não se preocupa com o julgamento de Deus e de Cristo. O texto começa assim: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vida e no seu reino. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto é que haverá julgamento da parte de Deus e de Cristo sobre vivos e mortos. E hoje nós vemos um tempo em que as pessoas elas estão preocupadas com o julgamento de todo mundo, menos de Deus. Porque se prega muito hoje que Deus é amor, mas construindo a visão de um Deus que por amor aceita tudo, que é um Deus que é complacente com o erro, um Deus que é complacente com o pecado. Não, Deus ama, por isso Ele aceita tudo. Não, Deus aceita a todos, mas Ele não aceita tudo. Existe uma diferença. Ele aceita você, mas Ele não aceita tudo que você carrega. Amém? Vou repetir: Deus aceita a todos, mas Ele não aceita tudo. Então tem coisas que estão na sua vida que Deus diz: isso eu não aceito, tem que sair. Para mim ficar com você, essa situação tem que sair. E aí que muitas vezes pega para muita gente, porque a pessoa entre Deus e aquela situação que ela carrega, muitas vezes ela quer ficar com aquela situação. Aí ela quer mudar a Bíblia. Não, vamos fazer uma igreja, que nessa igreja Deus me aceita com essa situação, porque eu não quero deixar essa situação. Aí cria-se uma igreja aonde Deus, nós estamos adorando a Deus, mas essa situação que Deus não aceita, ela também faz parte dessa igreja, né? Então aí a gente começa a criar uma igreja que vamos dizer assim, que o propósito não é agradar a Deus, é agradar o nosso coração e fazer Deus aceitar aquilo que eu não quero largar. Por isso está surgindo um monte de igreja aí, igreja homoafetiva, sim ou não? Mas na Bíblia está dizendo que Deus não aprova o relacionamento homossexual. Então vamos criar uma igreja onde isso é aceitável. Nós estamos adorando a Deus, mas nós não queremos largar isso. É que nem, eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que adultério é pecado, irmãos. Levanta a mão quem acredita que adultério é pecado. Aí tá, em toda a Bíblia está dizendo que adultério é pecado. Mas aí chega uma pessoa que fala: mas eu não quero largar o adultério, eu quero ficar com Deus, mas quero ficar com o adultério. Vamos abrir uma igreja dos adúlteros de Cristo. Aí abre a igreja do adultério. Se você é adúltero, vem para essa igreja, porque aqui Deus aceita a gente continuar no adultério. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? É criar uma igreja ao meu bel prazer, que satisfaça, que agrada os meus interesses, que não me leve a abrir mão do meu pecado. E eu quero dizer para você, querido, isso não existe no Evangelho de Cristo, né? É importante nós entendermos que o Deus que ama também é o Deus que julga, e Ele vai julgar segundo a sua palavra. Jesus disse: eu não vim para condenar,
Eu vim para salvar aquilo que se havia perdido. Ponto. Só que ele diz o seguinte: esta palavra vos julgará no último dia. Em outras palavras, você anda com o juiz todo dia. O juiz está com você, que é a Bíblia. A sua consciência diante da palavra é o seu juiz. Por isso que quando chegar aquele dia, ninguém pode te dar desculpa. Todo mundo é indesculpável, porque Deus falou assim: eu deixei a minha palavra lá, e eu falei que eu iria julgar vocês de acordo com a minha palavra. Vocês não levaram a sério, problema de vocês. Eu deixei, a palavra ficou, estava escrito. Está escrito. Se está escrito, vai se cumprir. Então nós temos que levar a sério, porque Deus, Ele julga, e diz lá em 1 Pedro 4, não sei se é 4,17, que o julgamento de Deus, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 4,17. Então, o julgamento de Deus sempre começa onde? Na casa. Para Deus julgar o mundo, primeiro Ele julga a igreja. Por quê? Porque a preocupação de Deus é primeiro tratar com os crentes, é arrumar a vida dos crentes. Por quê? Porque Ele não quer perder você que um dia Ele salvou, abençoado. Por que começa com a gente? Por que começa comigo? Por que começa com você? Porque você se tornou filho, filha, né? E a palavra de Deus diz que quem é o pai que Deus não corrige? Quem é o pai que não corrige o seu filho? Mas se estáis sem correção, é porque não sois filhos, sois bastardos. Isso está lá em Hebreus, capítulo 12. Então o Senhor corrige e disciplina todos aqueles a quem Ele recebe por filho. Então a correção de Deus é uma correção para tirar da nossa vida o pecado. Por isso que no texto aqui está: corrige, repreenda e exorta. Se você observar, é 3 verbos que tem a ver com situação de chamar a atenção. É 3 verbos que estão relacionados com o propósito de você corrigir pessoas. Então Deus está mais preocupado em corrigir do que em afagar ego, né? Por quê? Porque nesse tempo que o apóstolo Paulo fala que viria, a tendência do coração do ser humano é se desviar da verdade, é se afastar da verdade, é se perder. Então, se a tendência é se perder, se a tendência é sair do trilho, se a tendência é caminhar em direção à perdição, ao inferno, Deus não vai dar palavra de encorajamento. Deus dá palavra de puxão de orelha. Porque quando a tendência é se perder, o que Deus faz? Ele tem que corrigir os nossos caminhos. Então nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que nós não podemos vir para um culto e de repente Deus usa o pregador e traz uma palavra de correção para você sai triste. Não era isso que eu queria ouvir. Eu queria que o pastor falasse que eu vou prosperar amanhã. Irmão, que adianta você prosperar amanhã se você está errado, está se desviando, está fraco na fé, está com pensamentos distantes daquilo que Deus considera como certo para a sua vida. Você não precisa de uma palavra de encorajamento, você precisa de uma palavra de correção. Porque, irmãos, a igreja centrada no homem, ela é reprovada por Deus? Porque a doutrina dela vai gerando crentes com a mente de uma pessoa mimada. Quem aqui já viu uma pessoa mimada? É fácil lidar com uma pessoa mimada, irmãos? Difícil, né? Porque a pessoa mimada é mimada, né, Vanessa? Pessoa mimada não consegue ouvir não. Sim ou não, irmãos? Pessoa mimada, tudo que ela quer, todo mundo tem que fazer. A pessoa mimada, ela tem algumas dificuldades, a sua mente acaba gerando situações problemáticas na sua vida,
nos seus relacionamentos pessoais, na sua relação com o mundo e com as coisas, porque ela perde a percepção real de como as coisas precisam vir para a sua mão, e ela acaba tendo problemas com Deus. Primeiro, porque uma pessoa mimada, ela não consegue aceitar bem passar por situações de sofrimento. Vou repetir, uma pessoa mimada, ela não aceita, ela não consegue passar por situações de sofrimento, ela não consegue ver nada positivo no sofrimento. Então, quando ela passa pelo sofrimento, ela acha que tem alguma coisa errada, aí ela começa a espernear, ela começa... Por quê? Porque ela entende que sofrimento não é para ela. Sim ou não, irmãos? Só que crente sofre. O que o apóstolo Paulo disse para Timóteo? Sofre as aflições, passa pelas aflições. Crente sofre. Mas por que crente sofre, pastor? Crente sofre por alguns motivos. Primeiro, porque o crente precisa ser corrigido. O crente precisa sofrer porque muitas vezes ele erra. Quem acredita que crente erra aí? Erra bastante, né, irmão? A gente erra naquilo que a gente fala, às vezes a gente erra naquilo que a gente pensa, às vezes a gente erra na maneira como a gente trata as pessoas, principalmente quando a gente está naquele momento de TPM espiritual, né? Não sei se existe isso, mas a mulher, ela tem isso, né? A mulher tem essa situação. Mas vamos supor que no espiritual tem crente assim também. Qualquer coisinha perde a cabeça, qualquer coisinha se acha no direito de ferir, de machucar. Aí o que acontece? A gente erra. E aí quando a gente erra, depois a gente caiu no erro, o que a gente tem que fazer? Pedir perdão, né? Pedir perdão para as pessoas, pedir perdão para Deus. E muitas vezes, quando o crente ele é cabeça dura, ele não quer pedir perdão, aí Deus manda um sofrimentozinho, só para dar uma quebradinha no orgulho. Então, às vezes o crente erra, às vezes o crente sofre porque ele precisa ser corrigido. Às vezes o crente sofre porque Deus precisa provar a qualidade, a veracidade daquilo que ele carrega dentro dele. Deus muitas vezes permite você sofrer para ver se aquilo que você carrega dentro de você, para mostrar para você que aquilo que você está carregando dentro de você, se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. A sua fidelidade, a sua fé, a sua paciência, o seu amor, tudo isso vai ser provado. Em que momento, pastor? Com situações de sofrimento. Porque quando está tudo bem, você é a pessoa mais espiritual do mundo. Sim ou não, irmãos? Quando a gente está tudo tranquilo para nós, a gente, é fácil amar, é fácil perdoar, é fácil tudo. Mas quando a gente está no sofrimento, aí é difícil. Aí realmente Deus vai provar a qualidade das virtudes que você, como cristão, diz que tem na sua vida. É no sofrimento que Deus vai provar isso. Então o crente sofre para que aquilo que ele carrega possa ser provado como falso ou verdadeiro. E aí você vai descobrir se realmente você tem essa firmeza que você diz que tem. Porque, irmãos, muitas vezes a gente fala, não, pode vir aí, o que vier, comigo eu tiro de letra. Irmãos, Pedro, Jesus disse, o pastor será ferido, e enfim, as ovelhas dispersarão. Deus estava dizendo, eu serei preso, e vocês vão me abandonar. Traduzindo, tá, irmãos? O que Pedro falou? Não, Jesus, de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma, eu jamais te deixarei. E o que Pedro fez, irmãos? Negou Jesus 3 vezes. Mas ele disse que não ia negar, certo? Aí eu pergunto, ele conhecia ele mesmo? Ele conhecia quem ele era? Ele só foi conhecer depois que ele foi provado.
Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Tem tentação na sua vida que você acha que você aguenta e de repente você não aguenta. Tem provação que às vezes vem contra você, que você diz, eu tiro de letra, e de repente você não tira. E muitas vezes vem para provar para você aonde você está, como você está, que firmeza espiritual você tem. Então dizer que tem fé é fácil. Agora viver a fé diante do sofrimento é difícil, mas é possível. Amém, irmãos? É possível. É possível, né? Às vezes as lutas vêm, são lutas que a gente nunca passou na vida, e aquilo desestrutura a gente, não é mesmo, Tiago? Não pode ficar aí, daqui a pouco você levanta. Fica tranquilo aí. É que o Tiago, ele tem uma luta essa semana aí, mas conseguiu dormir essa noite, né? Glória a Deus. Não, mas vai dormir mais, fica tranquilo. É que ele está 7 dias sem dormir, irmãos, por causa de uma batalha espiritual. E aí eu entrei nessa luta dele aí, também perdi uns 2 dias de sono. Aí ele falou, pastor, eu não estou dormindo. Eu falei, eu também não estou. Estamos empatados aqui, né? Aí ficamos de madrugada, trocando mensagem, ele lá na casa dele ou na minha, mas eu procurando passar força para ele. Fica firme aí, irmão, desiste não entrega os pontos, né? Você não dormiu aí, eu também não dormi aqui. Nessa noite eu fiquei até as 5 da manhã acordado. Por quê? Por causa da batalha espiritual dele. Ele está em uma batalha espiritual muito pesada, né? Então, uma hora aí, depois de passar tudo isso, se ele quiser dar o testemunho, depois você vai dar o testemunho, Tiago. Vai dar, fica tranquilo. Aí ele vai vir aqui e ele vai dar esse testemunho. Vai explicar para os irmãos aí todas essas situações. Mas ele acabou, só dando um pitacozinho, ele acabou fazendo uma coisa que não deveria fazer. E entrou, vamos dizer assim, entrou uma cartomante na história aí. Enfim, complicou toda a vida dele, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus está usando essa situação para reverter tudo que era maldição em bênção. Então hoje aqui está os 3 filhos, né? O que está dormindo aí, como é o nome dele? Nicolas. O Nicolas aceitou Jesus. Cadê a menininha? Está lá na salinha. Aceitou Jesus ontem também. Ele aceitou Jesus, ela aceitou Jesus. Ele não estava lá na hora, né? Foi o único que escapou ali naquele momento ali, mas está aqui hoje, né? Mas, enfim, irmãos, vem lutas na nossa vida que a gente não sabe como resolver. A gente olha para a nossa mão e a gente não vê solução na nossa mão. A gente fala, meu Deus, e agora? Aí sabe o que Deus fala para mim, para você, quando isso acontece? Ele fala, realmente a solução não está na tua mão, mas está na minha. Está na minha mão. Eu vou entregar para você. E aí Deus, mas não é fácil. Não é porque a gente conhece a Deus, é filho de Deus, que as coisas são fáceis. Às vezes a batalha é difícil, mas nós temos que ficar firmes. Então, uma pessoa mimada, ela não quer sofrer, ela não entende o sofrimento, ela não quer passar pelo sofrimento, porque na cabeça dela, sofrer não é para ela, porque estamos vivendo hoje um tempo onde se diz em muitas igrejas por aí que crente não sofre. Quem já ouviu falar isso? Pois é, mas eu vou dizer para você, crente sofre, mas Deus sustenta no sofrimento. Sofre, mas Deus dá vitória no sofrimento. Sofre, mas no sofrimento do crente tem mudança e transformação, tem aperfeiçoamento espiritual. Crente sofre, irmão, sabe por quê? Porque muitas vezes através do meu sofrimento e do seu, Deus quer abençoar uma terceira pessoa, ou outras pessoas. Sabia disso? Sabia que muitas vezes Deus usa o meu sofrimento, o seu sofrimento, para abençoar uma outra pessoa? Pastor, onde está isso na Bíblia? Vou dar alguns exemplos para você. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se ajoelhar diante da estátua do rei Nabucodonosor, o rei falou assim: eu vou jogar vocês na fornalha. Se vocês não se ajoelharem,
E eles disseram: pode jogar, mas nós não vamos nos ajoelhar. O Deus que nós servimos, Ele vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, olha só, se Ele não nos livrar, mesmo assim nós não nos dobraremos. Aí o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ou seja, o que já estava ruim, ficou 7 vezes pior, né? Às vezes Deus permite que aquilo que já está ruim fique pior. Sabia disso? Mas Senhor, já está ruim. Ah é? Vai ficar um pouquinho mais. E Deus permitiu isso na vida dos seus servos. Mas Deus permite isso? Permite, irmãos. Permite. Quando Ele olha no coração daquele servo e diz: esse vai aguentar passar pela prova. E o que aconteceu? Eles aguentaram. Jogaram os 3 na fornalha. Só que, irmãos, eles andavam no fogo e não queimava a roupa, não queimava cabelo, não queimava nada. E aí apareceu um 4º homem na fornalha. E o rei disse: mas não foi 3 que nós jogamos? Eu estou vendo 4. E esse 4º é semelhante a Deus. E era Deus. Aí eu quero dizer para você uma coisa, querido. Deus muitas vezes não impede a fornalha, mas Ele desce com você na fornalha. Ele entra com você na fornalha. Ele participa da sua luta. Ele participa da sua dor. Ele permite o sofrimento, mas Ele entra com você naquele sofrimento. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que o rei se rendeu. Falou: manda tirar eles de lá. Aí tiraram eles de lá. E aí sabe o que aconteceu? Todo o reino se curvou diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O sofrimento deles foi utilizado para que todo o reino reconhecesse que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. José do Egito, José no Egito. Irmãos, o menino teve um sonho com 17 anos. A vida dele entrou, depois desse sonho, só sofrimento. Os irmãos dele se levantaram contra ele, jogaram ele no poço, venderam ele como escravo para o Egito. Foi para o Egito, depois foi preso. Foi uma sequência de situações ruins. Uma sequência de situações ruins. Mas lá no final, José, através do dom que Deus havia lhe dado de interpretar sonhos, interpretou o sonho do faraó. E o faraó o colocou como governador do Egito. E através da sua vida, todo o Egito foi abençoado. E a sua família, os seus irmãos que o expulsaram de casa, também foram abençoados. Só que tudo isso aconteceu porque José teve capacidade de passar pelo sofrimento. Alguém precisou passar pelo sofrimento. Alguém precisou suportar a dor de ser rejeitado. Alguém precisou passar pela dor de ser traído. Alguém precisou passar pela dor de ser, irmãos, humilhado. Passou por tudo isso. Mas lá na frente Deus deu vitória a ele e através dele para uma grande multidão de pessoas. Mas o maior exemplo de todos é o exemplo do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Jesus sofreu? Sim ou não? Ele merecia sofrer? Ele fez alguma coisa para ser pregado naquela cruz? Não, ele não cometeu nenhum pecado, mas ele sofreu, foi humilhado, foi, irmãos, surrado, foi, irmãos, furado nos pés, nas mãos, foi crucificado numa cruz. Ele sofreu para que todos nós aqui fôssemos abençoados. Ou seja, crente sofre? Sofre. Então nós precisamos entender que uma igreja centrada no homem, ela tem dificuldade de lidar com o sofrimento. Uma igreja centrada no ser humano é uma igreja centrada nas vaidades humanas, no caráter humano, e o caráter humano ele foge do sofrimento. Mas uma igreja centrada em Cristo não. Os cristãos, eles permanecem firmes no sofrimento. Irmãos, quando
A igreja começou a ser perseguida a partir do ano 70 depois de Cristo, com Nero. Nero foi o grande perseguidor da igreja, como imperador romano. Irmãos, depois que ele colocou fogo em Roma, para poder reconstruir uma nova Roma, e jogou a culpa nos cristãos, sabe o que aconteceu com os cristãos, irmãos? Quem não era coberto de piche e colocado numa estaca para servir de luminária nas estradas romanas, era jogado às feras, aos cães, aos leões. Irmãos, conta-se a história que faltou madeira nessa época, de tanta madeira que usaram para pregar cristão, com piche, coberto de piche para iluminar as estradas. Faltou madeira, porque queimaram muitos cristãos, porque mataram muitos cristãos. Aí eu pergunto para os irmãos: ser cristão nessa época era morrer comido por fera, queimado numa estaca, mas todos morriam louvando e exaltando o nome de Jesus. Hoje, dentro da igreja, se você pergunta para o irmão por que ele chegou atrasado no culto, ele já quer sair da igreja. Hoje, por qualquer coisinha, o crente, ele se melindra. Naquela época morria comido por bicho, era queimado vivo. Glória a ti, Jesus. Hoje, qualquer coisinha, uma palavrinha que você fala que a pessoa não gostou, a pessoa já tem que fazer um veredas para sarar, porque ficou traumatizado. Ficou traumatizado porque o pastor perguntou por que não veio na igreja. Ficou traumatizado porque o irmão passou e não deu boa noite. Irmãos, é cada motivo que não é motivo. Os irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo? Isso é postura de crente mimado. É postura de crente mimado. Irmãos, nós precisamos voltar a ser aquele crente raiz, aquele crente que pode bater, irmão. Eu não vou deixar de amar você, não vou deixar de estar na igreja, não vou deixar de amar Jesus. Por quê? Porque aqui quem manda é Jesus, aqui quem governa é Jesus. Esse coração é governado por Jesus. Quem manda na minha vida é Cristo. Se você me ofender hoje, eu estou te perdoando hoje. Se você pisar no meu calo hoje eu estou liberando perdão sobre a tua vida. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Cristo está em mim. Eu não sou uma pessoa melindrosa. Não é qualquer coisa que você vai fazer que vai me tirar da presença do Senhor. É assim que nós temos que ser, irmãos. Então, uma igreja centrada no homem é uma igreja onde os crentes se machucam, por qualquer coisinha quer desistir, por qualquer coisinha quer jogar a toalha, chutar o balde. Não pode, não podemos ser assim. Eu lembro que uma vez eu fui para o sul, muitos anos atrás, das primeiras vezes que eu fui conhecer praia. E aí eu não aguentei, fui numa igreja, minha esposa falou: você não aguenta. Eu falei: não aguentei mesmo. Eu fui numa igreja, ficava bem na beira da estrada assim, uma igreja batista avivada. Cheguei lá e as meninas da coreografia, elas iam pelos bancos assim, fazendo coreografia e já entregando o recado e tal. Era uma coreografia pentecostal, né? Enfim, que igreja maravilhosa, irmãos. E eu me senti assim, envolvido pela unção daquele lugar. E aí, dito e feito, hora de me apresentar como visitante, falei: sou pastor. Aí na terça-feira já me chamaram para pregar. Aí eu fui pregar num culto à tarde lá. Aí eu falei: eu sou do Mato Grosso do Sul, lá tem muito jacaré. Porque lá não é muito, o jacaré não é um bicho muito daquela região. Eu falei: e o jacaré, ele tem uma característica muito interessante, o couro dele é muito grosso. Você joga uma pedra no jacaré e faz assim, ó, joga outra. Falei: então, nós, como crentes, nós temos que ter couro de jacaré, né? Aguentar as pedradas, porque elas vão vir. As pedradas virão, e às vezes virão de pessoas que estão perto de você.
Mas se você tem couro de jacaré, a pedra vai bater, vai espirrar e não vai te fazer dano algum. Agora, se você tiver couro de lagartixa, uma pedrinha rasga você e já te para. Então, eu lembro que eu preguei um pouco sobre isso lá. O pessoal gostou do exemplo que eu dei, né, na época. Falei, bom, estou aqui no Paraná, ali, Santa Catarina. Falei, vamos falar um pouco de lá, né, da minha terra. Mas o pessoal gostou do exemplo. E eu estou trazendo isso aqui para nós hoje. Se você for pensar em você, nessa situação, você tem couro de jacaré ou você tem couro de lagartixa? Pergunta para o seu irmão, você tem couro de jacaré, irmão? Tem que ter couro de jacaré. De lagartixa não dá certo, né? Então, irmãos, uma pessoa animada, ela não se dá bem com o sofrimento. Mas o crente, ele não para porque ele está sofrendo. Ele não para por causa do sofrimento. Ele vai adiante. Porque Cristo está nele, ele está em Cristo. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmã. Tenha bom ânimo, irmão. Por quê? Porque Cristo venceu. E nele você também já venceu. Você também já venceu. Irmãos, uma igreja centrada no homem é reprovada por Deus porque ela não quer ouvir a palavra de Deus. Então aqui diz assim: e eles se desviarão da sã doutrina. Se desviarão da sã doutrina. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eles se desviarão da verdade. Não querem dar ouvido à verdade. Não querem ouvir a palavra. Irmãos, estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito impacientes. Se o pastor prega mais de 30 minutos, está todo mundo querendo correr já, sair correndo. Por quê? Porque não tem paciência para ouvir palavra. Mas quando você fica na frente de uma televisão, passa 2 horas, 3 horas, acaba um filme, você já quer assistir outro. Sim ou não, irmãos? Não minta, hein? Então, tem coisas que você não vê o tempo nem passar. Ou seja, a gente tem prazer naquilo que não é de Deus, mas aquilo que é de Deus a gente fica incomodado, né? Então cuidado com isso. Quem gosta de uma refeição balanceada aí? Quem gosta de feijão? Feijão preto, ô glória, arroz, carne, ovo frito, macarrão, salada. Vamos levantar a mão para a salada, irmão. Aí, glória a Deus. Então, isso é uma refeição balanceada. É uma refeição que vai suprir você completamente. Imagina você comer arroz todo dia. Ana Cláudia gosta de arroz, pode até ser que viva de arroz, né? Mas, via de regra, você comer só um tipo de comida todo dia, enjoa. Enjoa ou não enjoa, irmãos? E depois, você não é bem alimentado. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. De toda palavra. Toda palavra é toda. Então na palavra você se alimenta de promessas, você se alimenta de palavra de bênção, amém? Você se alimenta de palavra de encorajamento, de vitória, mas também existe a palavra de correção, de repreensão. Mas eu só gosto de palavra de bênção. Não, mas você tem que comer um pouquinho a palavra de correção, porque senão você só vai se alimentar de um tipo de alimento. Então a palavra de Deus, ela é completa. Ela tem encorajamento, ela tem repreensão, ela tem edificação, ela tem correção, ela tem tudo que nós precisamos. Mas nós temos que nos alimentar de toda a palavra, de tudo que Deus nos oferece na palavra. Então eu quero dizer para você, encerrando essa palavra, porque o meu tempo já foi, né? Eu tinha mais coisa para falar, mas a gente deixa isso para depois. Quem recebe essa palavra no seu coração? Hein? Amém. Irmãos, precisamos pregar o Evangelho, insta-tempo e fora de tempo. Eu louvo a Deus pelas lutas, até a Bíblia diz que nós temos que dar graça em tudo. As lutas que a gente tem vindo,
a luta que o Tiago enfrentou, pedaço ainda que está enfrentando, mas eu louvo a Deus porque eu tive a oportunidade de ir na casa dele, pregar o Evangelho e ver ali 4 almas aceitando a Jesus. Isso é maravilhoso. Então nós temos que entender que Deus nos dá essas condições para a gente levar Cristo para as pessoas, porque quem faz a obra não é o pastor Gaudilei, amém, irmãos? Não sou eu não sou nada. Quem faz a obra é Jesus. Toda a glória seja dada a Ele, mas nós temos que levar Jesus às pessoas, e a Bíblia diz que sem Jesus não há salvação. Se eu não entregar a minha vida a Jesus, não confessá-lo como meu Senhor e meu Salvador, não há salvação para mim de outra forma. Então o Evangelho da salvação ele foi deixado para ser pregado, por quê? Porque só nele há salvação. Não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Isso está lá em Atos. Irmãos, se Deus não estabelecesse que é só através do Evangelho que a salvação é dada ao ser humano, não teria sentido de nós pregarmos o Evangelho. Os irmãos concordam? Sim ou não? Então, se o Evangelho tem que ser pregado, é por quê? Porque só no Evangelho existe salvação. Só no Evangelho existe salvação. Mas pastor, e se eu fizer boas obras é bom, faça, ajude, dê roupa, dê alimento, mas isso não vai te dar salvação. Fazer boas obras é bom, Deus reconhece o valor disso, mas não te garante salvação. Quem já ouviu falar de Cornélio na Bíblia? Ninguém? Ricardo? Cornélio, abra sua Bíblia em Atos 10, vamos lá, estou encerrando, tá, irmãos? Mas como ninguém ouviu falar do Cornélio, eu tenho que falar dele. Atos capítulo 10, versículo 1. Eu dou um endereço bíblico porque eu entendo que é interessante que você veja com os seus próprios olhos a palavra, para não ficar na minha palavra, né? Você vê o que eu estou ensinando. Então diz assim, Atos capítulo 10, versículo 1: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso. Olha só, olha a vida desse homem, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas, olha só, fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, a quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este que está hospedado com Simão curtidor, que tem junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Olha só, ele te dirá o que deves fazer. Agora nós vamos para frente. Versículo 33. Versículo 33 é quando o Cornélio ele está falando com Pedro, que porque ele mandou chamá-lo e ele já está recebendo Pedro na casa dele. Então ele diz assim: logo mandei chamar-te, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por, olha só, a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor. Esta palavra vós bem sabeis,
veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando no madeiro, e a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém, igreja? Aquele homem, ele era bom, dava esmola para os pobres, orava a Deus, mas isso não era suficiente para a sua salvação. Os irmãos conseguem entender? Precisou Pedro ir lá e falar que ele precisava fazer o quê? Crer em quem? Crer em Jesus. Se ser bom, se fazer boas obras desse salvação, precisava Pedro ir pregar Jesus para ele, irmãos? Vou repetir a pergunta: se dar esmolas, fazer o bem para as pessoas, fazer boas obras, fazer caridade desse salvação, precisava um anjo descer, mandar ele chamar Pedro, para Pedro ir lá e falar: olha, esse Jesus, ele foi crucificado, foi morto, ressuscitou no terceiro dia, mas aqueles que nele creem receberão o perdão dos seus pecados. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Sem Jesus não tem salvação, com Jesus somos salvos para sempre. Amém? Porque boas obras não purificam o ser humano do pecado, só o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração nessa noite, e eu quero que a igreja fique em pé. E se alguém não aceitou a Jesus ainda, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos. Eu vou orar por você. Eu vou orar para que você receba Jesus Cristo no seu coração e saia daqui com Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão, eu vou orar por você. Amém? Temos ali o outro filho do Tiago. Ele consegue ficar em pé? Não consegue, né? Ele consegue sentar aqui na frente? Nessa cadeira aqui da frente? Pode pôr, traz a cadeira aqui, isso, traz a cadeira aqui também. Esse rapaz aqui aceitou Jesus. Não sei, acredito que não tem mais ninguém no templo que não seja crente. A senhora já é crente? Já é crente? Já aceitou Jesus? Ok, então, tranquilo. Então, queridos, nesse momento eu vou descer, vou orar com ele.